Olá pessoal, vamos aproveitar aqui agora o instante para poder esmiuçar, destrinchar, fragmentar uma questão do Enem de Ciências Humanas, versão 2020. Me acompanhe nessa aí, beleza? Dando continuidade, a questão que vamos analisar aqui é uma questão de Ciências Humanas, mais propriamente dito do componente curricular Geografia, da versão Enem 2020, do caderno azul do primeiro dia de provas. Questão de número 67, com conteúdo vinculado aqui à cartografia e geografia física. A questão é bem simples, bem básica, mas só que, no entanto, a riqueza de detalhes que ela nos traz e também algumas técnicas e macetes possíveis de serem repassados para facilitar nossa vida na resolução são importantes para poder serem mencionadas aqui nesse instante. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem na questão são esses principais aspectos aqui. Toda a questão do Enem, ela geralmente, quando é formulada, ela vem acompanhada de um suporte. Esse suporte, neste caso, pode ser um texto base, um poema, um mapa, um infográfico, um gráfico, uma tabela ou demais elementos que permitem fazer uma leitura e a interpretação e relacionando a determinados contextos. Além disso, temos também o chamado comando da questão e aqui embaixo os chamados distratores, que se configuram como as respostas incorretas, e o gabarito, que seria a alternativa correta. Dos diversos elementos que compõem a questão, vamos dar início aqui analisando o suporte, ok? Esse suporte, todos nós sabemos, é claro, seria uma representação cartográfica. Por hora, nós não podemos chamar essa representação cartográfica de mapa, porque não foi exposto aqui, dentro do suporte, a escala cartográfica. E aí, como não tem escala, não é mapa, mapa, entre aspas, talvez estaria certo, Neste caso, uma representação cartográfica de determinado espaço, trazendo determinado contexto. E o que é o suporte? No suporte, galera, nós conseguimos ler, interpretar, analisar e estabelecer vínculos com contextos relacionados a essas informações disponíveis. O contexto que é apresentado aqui é o contexto da geografia física, da geologia geral. Mas só que, no entanto, o Enem ele quer analisar, quer verificar as habilidades que o aluno conseguiu desenvolver ao longo do seu período escolar. E uma das habilidades muito importantes que existe em geografia, em ciências humanas no geral, vamos dizer, seria a habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, mas só que, além de interpretar essa informação dentro de uma representação gráfica ou cartográfica, o aluno também tem que saber analisar o contexto vinculado à geografia física, que seria aí outra habilidade do Enem. Beleza? Então vamos tentar entender os principais aspectos que estão vinculados ao suporte. O suporte, ele geralmente pode conduzir o aluno a produzir mecanismos cognitivos para resolver a situação problema. E o que significa isso? As informações representadas ali no suporte são, em grande parcela das vezes, muito importantes para todos nós, porque a partir dessas informações nós conseguimos mobilizar todos os nossos conhecimentos já adquiridos para poder chegar a uma resposta. Neste caso aqui, nós temos, analisando o suporte de cartografia, a chamada região do Grande Rift do Valley no continente africano, que fica aí na porção oriental da África. Toda essa região aqui do continente africano, que está sendo marcada ali, é uma região que está se desprendendo da África por conta dos movimentos tectônicos nessa área. Aqui na representação cartográfica podemos evidenciar a ocorrência de vulcões e ali a marcação das áreas onde seria o Vale da Grande Fenda, que é a chamada região Grande Rift do Valley, Vale da Grande Fenda. Essas formações são típicas de áreas onde o movimento tectônico seria um movimento divergente, parcela da placa tectônica indo em uma direção e outra parcela indo em outra. Nesse sentido, quando os blocos começam a se separar, blocos rochosos independentes começam a tentar se reorganizar na crosta, formando estruturas que nós chamamos de host graben. Host graben seriam estruturas em que os blocos rochosos vão tentando, pelo princípio da isostasia, se sustentar nessas áreas. Como essas áreas acabam se tornando mais rebaixadas, elas são áreas que, neste caso, podem ser ocupadas pelos chamados grandes lagos. E aí aqui é comum a gente encontrar o Lago Tanganica, o Lago Vitória e outros mais grandes lagos que existem aí no continente africano. Outro fator muito importante a ser evidenciado nessa imagem é a seguinte: nós conseguimos entender que
a área ela é ocupada por um número bem expressivo de vulcões, de atividade vulcânica. E, portanto, na maior parcela das vezes, nós conseguimos analisar e entender que a atividade vulcânica, ela geralmente está atrelada aos limites ou bordas de placas tectônicas, assim também como a maior parcela dos abalos sísmicos que ocorrem nessas áreas, ok? Então, esta é uma análise em que a gente já conseguiu evidenciar uma boa parcela dos elementos que nos vão subsidiar a possibilidade de se alcançar a resposta. O comando da questão. O comando da questão ele tem diversas finalidades e uma das principais ele é considerado como sendo a peça-chave das questões do Enem, né? E o aluno precisa entender o que o comando da questão exige, pois é a partir do comando que determinada habilidade vai ser avaliada, compreende? Nesse sentido, nós não podemos nos descuidar da interpretação dos suportes, pois os suportes estão diretamente aliados aos comandos. E além disso, nós podemos marcar palavras-chave e procurar vínculos com suportes e conteúdos neste caso. Neste caso, alguns desses conteúdos são encarados como sendo os contextos. Avaliando esta questão, nós podemos verificar que além da interpretação cartográfica, que o aluno tem de saber fazer, ele tem de desenvolver técnicas e habilidades de leitura e interpretação em cartografia, ele tem de saber também relacionar isso a contextos da geografia física, mais especificamente falando da geologia geral, conteúdos vinculados à tectônica de placas. Essa porção do continente africano, meus queridos, daqui a aproximadamente 30 milhões de anos, o que seria uma espécie de piscar de olhos, né, do ponto de vista geológico, na escala de tempo geológico, vai se desprender do continente africano e possivelmente deve se transformar em uma espécie de mini continente. Outra parte importante que compõe os itens ou questões do Enem são os chamados distratores e o gabarito, né? Apenas uma resposta dentre as 5 é a correta, as demais não dão conta de responder os questionamentos expostos em enunciados, suportes e comandos. Por que isso? Na maioria das vezes, o Enem, 100% das vezes o Enem trabalha com as chamadas alternativas corretas e evita o uso de questões que pedem, por exemplo, alternativas incorretas ou coisas do tipo. Isso era muito utilizado em vestibulares, né, anteriormente, né, até a década de 1990, e também era muito criticado. Mas o Enem preferiu utilizar esse modelo em que as questões são questões corretas. Só que vem sempre aquela dúvida, né? O aluno, ao responder algumas dessas questões, acredita ter conseguido chegar à resposta porque marcou uma questão próxima da realidade. Mas vamos lembrar de um detalhe, viu, gente? A resposta correta, o gabarito, ele tem que responder integralmente as condições expostas ali no suporte e também no comando da questão, beleza? Outro item importante, lembrando, né? Os distratores. Eles são alternativas que vão se aproximar da resposta, mas porém a pergunta não vai ser respondida objetivamente. Eles vão utilizar ali alguns termos ou expressões que podem criar uma espécie de redundância ou redução, ou tentar representar algumas ideias em uma certa totalidade, quando na realidade não dão conta de explicar sobre essa totalidade. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado ao responder as questões do Enem. Neste caso, essa questão está bem clara e objetiva, né? Se a gente for tentar entender cada um desses itens aqui, fica fácil, cada um dos distratores e do gabarito aqui da questão. Colisão de placas tectônicas, seria isso, né? Aqui no continente africano? Olha, no suporte não é apresentado para a gente ali um movimento tectônico que representa a configuração tectônica deste espaço. Na realidade, o movimento tectônico que está ocorrendo ali é o chamado divergente, onde as placas se separam. E, portanto, o que está ocorrendo seria uma espécie de afastamento de placas e não de colisão. Então, essa resposta se configura como totalmente incorreta, né? Está totalmente fora, né? Exagerada, talvez eu diria. Subducção da plataforma oceânica. O movimento de subducção é aquele que ocorre em zonas de placa, movimento convergente de placas, né? Uma placa mais pesada, mais densa que a outra, ela afunda e aí forma uma espécie de uma fossa tectônica também chamada de zona de subducção, sendo que a borda dessas áreas sofre um dobramento rochoso, típico de áreas onde são formadas as principais cordilheiras montanhosas do mundo. Também essa resposta não é a correta. Formação de cadeias montanhosas. Como eu disse, as formações de cadeias montanhosas estão diretamente aliadas
áreas de contato de placas de movimento convergente, onde são formadas zonas de subducção e ou fossas tectônicas também. E o chamado metamorfismo de bordas continentais. Metamorfismo seria a transformação, né, metamórfica dos aspectos de uma rocha, e aí a gente tem que lembrar que mudam as características físico-químicas devido a alguma ação que geralmente é implementada pela força do calor e também da pressão. Mas só que, no entanto, essa área não está sofrendo com metamorfismo, ela está sofrendo pura e simplesmente com o chamado rifteamento mesmo, que é quando as placas começam a se separar, os blocos rochosos tentam, cada um deles, neste caso, vamos dizer assim, pelo princípio da isosstasia, se sustentar sobre a crosta. Alguns chegam a afundar, outros chegam a soerguer. Aí, neste caso, forma uma estrutura geológica chamada de host graben. As áreas mais rebaixadas, como mencionei anteriormente, são ocupadas por água, portanto, formando alguns lagos, e algumas dessas áreas também formam pequenas cadeias de montanhas. Beleza? Por último, uma das últimas porções que compõem o item ou questão do Enem é o chamado gabarito, a alternativa correta, a tão sonhada alternativa correta, né? E com certeza a gente vai conseguir marcar muitas alternativas corretas aí se nos esforçarmos bastante, viu, gente? Então vamos lá, essa alternativa seria a alternativa onde estão contidos os principais elementos que respondem integralmente questionamentos expostos no enunciado, suporte e no comando. Então vamos lembrar disso, tem que responder de maneira integral. Portanto, muito cuidado ao responder as questões do Enem. Eu coloco como uma das opções verificar todas as questões que não têm nenhuma relação ali com a resposta e julgar com muita calma, né, com muito cuidado, a resposta que de fato tenha condições de contemplar suporte, comando e enunciado da questão, ok? Último item para compor aqui agora, na realidade, são algumas dicas. Essas dicas, na minha opinião, são dicas importantes e valiosas para poder se responder aí questões de ciências humanas no Enem, beleza? Então vamos lá. O texto base ou suporte, o que ele é? Ele vai ajudar na condução para a resolução da questão. Então é muito importante ler, interpretar todas as informações dele ali, ó. Lembrando no segundo item, ó, não resolver a questão sem ler e interpretar as informações disponíveis no suporte. Por quê? Porque essas informações disponíveis no suporte, elas podem nos levar à resposta sem, por exemplo, necessariamente eu ter visto integralmente aquele conteúdo, né? Se eu conhecer parcialmente dele, eu já consigo entender a partir do suporte informações valiosíssimas para poder conseguir chegar àquela resposta. Outra questão importante, a alternativa correta é inteiramente fiel ao comando da questão. Portanto, se for algum texto, algum mapa, em boa parcela das vezes, parcela dessas respostas estão contidas neste espaço, analise com cuidado, seja prudente nesse sentido. E por último, os distratores são produzidos sob o princípio da redução, extrapolação ou contradição. Entendendo cada um deles, redução. Alguns itens na realidade, eles são reduzidos e não dão conta de responder, como mencionei anteriormente, a resposta do comando, né, de maneira integral. Né? Extrapolação, aparecem ali coisas exageradas, né? Como por exemplo, a região norte do Brasil é a região onde a maior ocorrência de chuvas de todo o mundo, né? Aí já aparecendo alguma coisa que está errada lá na foto para tirar. Algumas dicas e macetes importantes para resolver as questões de ciências humanas. O texto base ou suporte ajuda na condução para a resolução da questão. Ler e interpretar essas informações é essencial. Beleza? Não deixem de ler, né? Nunca resolva, eu coloquei no segundo item ali, ó, não resolver a questão sem ler e interpretar as informações disponíveis no suporte. Texto base, mapa, gráfico, infográfico, dentre outros. Todos eles são essencialmente importantes para conseguir chegar ao gabarito. A alternativa correta, gabarito, ela é inteiramente fiel ao comando da questão. Além disso, ela responde de maneira integral ao comando e ao suporte também, que neste caso vai estar diretamente atrelado ao contexto, né, da disciplina de ciências humanas que está ali sendo avaliada, aquela habilidade. Os distratores são produzidos sob o princípio da redução, extrapolação ou contradição. Então vamos tentar entender alguns itens. Quando a gente fala de redução, este item pode estar diretamente atrelado à ideia de que faltou alguma informação para dar conta de responder aquela resposta. Quando a gente lembra da extrapolação,
a gente fala que alguns itens ou algumas ideias a mais foram ali acrescidas àquele distrator e na realidade eles acabam invalidando aquela alternativa como resposta ou como gabarito, né? E o princípio da contradição, ou seja, alguns dos distratores contradizem o que está sendo mencionado tanto no suporte quanto no comando da questão. Ok? No mais, acredito que essas dicas são dicas simples. Vamos procurar aí ao longo deste período aí, deste ano letivo, passar outras dicas mais que, na minha opinião, possam ser aí dicas diferenciadas para que vocês possam fazer aí uma excelente prova nesse Enem versão 2021. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.